Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos abrem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Aleluia. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Aleluia. Lucas, capítulo 1, a partir do 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha soltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamando com grande voz, diz: Bendita tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Aleluias. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor, oh meu Pai, eu peço, Senhor, que venha usar, meu Pai, da tua misericórdia, Senhor, que o Senhor venha usar, meu Pai, da tua infinita compaixão, oh meu Deus, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha me cobrir com teu sangue, que o Senhor não me deixe falar nada de mim mesmo, meu Pai, mas que o Senhor, Pai, possa usar a minha vida, meu Pai, neste momento, como instrumento do Senhor, meu Pai, porque a minha palavra de mim mesma, ela não pode fazer nada, Senhor, mas a tua palavra, ó meu Deus, ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e o Senhor sabe, meu Pai, o que a tua igreja nessa noite necessita ouvir, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai, fala aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus, aleluias. Irmãos, nós vemos essa palavra. É uma palavra bastante conhecida de toda a igreja. Nós vemos aqui que Zacarias, ele era um sacerdote, e ele estava ali, naquele dia, saiu a sorte dele poder entrar no templo. E quando Zacarias, ele estava ali no templo, antes aqui fala que Zacarias e Isabel, ele era justo, eles eram temente ao Senhor. E quando ele estava ali no templo, naquele dia, era o dia dele, de entrar no templo, e quando ele estava ali naquele tempo falando com o Senhor, ali aparece um anjo para ele e fala com ele que ele teria um filho. E Zacarias naquele momento ele olhou aquilo diante dos seus olhos naturais, porque já era velho e Isabel já era adiantados em dias, e ele colocou ali no seu coração e ele não creu totalmente. E ali o anjo Gabriel falou com ele que iria se cumprir. Só que a partir daquele momento, Zacarias ele ficou mudo, porque ele não creu no que o anjo do Senhor falava com ele totalmente. Porque Zacarias ele era um sacerdote, mas naquele momento ele não teve a fé suficiente para crer naquilo que o anjo do Senhor falava com ele. Só que o que Deus fala, meu irmão, ele cumpre. O que Deus tem que fazer, ele executa. Então ali passados os dias, Isabel, ela está ali dentro do seu ventre e tem um filho. Assim como o anjo falou com Zacarias, e se cumpriu ali, Isabel estava esperando ali um filho, e era ali chamado por João. E ali naquele momento, meus irmãos, nós vemos aqui que Maria também, o mesmo anjo que visitou a Zacarias naquele dia, visitou a Maria. E falou com a Maria que ela também estaria ali, teria um filho, teria ali um fruto no seu ventre. Só que Maria, ela fez diferente, ela creu. Ela não olhou que ela ali estava despojada, que ela não tinha conhecido homem algum. Ela creu naquilo que o anjo falava com ela. E dentro do ventre de Maria estava sendo gerado o nosso Salvador. E ali Maria, passados os dias, meus irmãos, ela desceu. Ela foi em encontro ali a Isabel. E quando Maria entrou ali, que ela saudou a Isabel, meus irmãos, aquela saudação fez que com aquela criança que estava no seu ventre saltasse no seu ventre.
E ali Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo. Jesus estava ali como uma criança, mas ele já tinha grande poder e glória, meus irmãos. Ali já havia ali o Espírito Santo, meus irmãos. E ele encheu aquela mulher. E Isabel virou para ela e falou: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E ali estava o nosso Salvador, que estava começando ali a sua missão como homem sobre essa terra, mas ele já tinha poder. Nós vemos que Deus do início lá em Gênesis já fala do nosso Salvador, e ali Jesus, ele foi crescendo, meus irmãos, em graça, em sabedoria, e ali ele estava ali, se eu não me recordo, é Jerusalém, e ele ficou ali, ele começou a falar da palavra de Deus, e ali Maria e José desceu, e achou que ele ia vir atrás, só que ele ficou, e eles preocupados, eles voltaram para ver o que tinha acontecido com Jesus, mas Jesus estava pregando, porque ele sim, ele veio fazer aquilo que o Pai lhe enviou, e ele estava pregando, e ali chegou Maria e José, e perguntou para ele, e ele falou que cabia a ele cuidar do negócio do pai dele, meus irmãos. Em todo sempre, Jesus, ele estava cumprindo a sua missão, e nós vemos que passavam os dias, meus irmãos, Jesus ia pregando a sua palavra, o Espírito Santo ia executando a obra, Jesus, ele curava os enfermos, Jesus, ele salvava aqueles que diante da sociedade já não tinha mais jeito, porque Jesus, ele veio para transformar a vida do homem. Jesus, ele não olhou para aquela pecadora como a sociedade olharia. Jesus olhou para ela e viu que ele era uma filha dele, e Jesus transformou a vida dela, e o Espírito Santo libertou a vida daquela mulher. E Jesus, meus irmãos, ele fazia grandes maravilhas, tanto que muitas das pessoas que iam atrás dele, que tinha fé verdadeira, eram curadas, eles eram salvos, meus irmãos, porque aqueles que criam recebiam o milagre. Aleluias. Mas aqueles, meus irmãos, que só estavam ali na multidão porque era curioso, eles não alcançavam, porque eles não conseguiam compreender o ministério de Jesus, eles não conseguiam ver que Jesus era o Salvador. E o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus que está falando aqui nessa palavra, é o mesmo que está em nosso meio. Ele é o mesmo, meu irmão. O nosso Jesus, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, meu irmão. Ele ressuscitou e ele está em nosso meio. Talvez você esteja como Zacarias, talvez você está duvidando, mas deixo eu te falar, você pode até duvidar, mas aquilo que Jesus tem que executar, ele vai executar. Ele vai executar. Não duvide do poder do Espírito Santo. Você pode até ficar mudo, você pode até ficar perplexo, mas ele vai executar essa obra. Aleluias. Mas hoje também ele te dá a oportunidade de fazer como Maria. Maria, ela não duvidou. Maria, ela creu desde o primeiro momento, meu irmão. Nós não idolatramos Maria, não, mas ela tem o seu lugar de honra. Ai, meus irmãos, ela tem, sabe por quê? Porque ela deu ouvido à voz do que Jesus falava, que aquele anjo falava com ela. Ah, meus irmãos, se você tem duvidado, oh, meus irmãos, pede Deus para acrescentar a sua fé. Pede Deus para acrescentar a nossa fé. O Espírito Santo, ele se faz presente aqui. Ele nos perdoa, meu irmão. Se você se arrepender, se você se humilhar, ele nos perdoa. Mas não duvida, meu irmão, porque ele vai executar essa obra. Ele vai executar essa obra.
O nosso Deus não é um Deus morto, meu irmão. Jesus, ele cumpriu a sua missão. Ele morreu ali no madeiro. E aqueles que andavam na multidão, que não conseguiram ver, quando viu Jesus naquela cruz, eles viram, eu não falei? Eu não falei? Ele era um homem comum. Era mais outro que se levantou. Mas aqueles que conseguiu ver desde o início através do Espírito Santo, eles conseguiram ver e crer que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E o nosso Deus não é um Deus morto, meu irmão, é um Deus vivo. Aleluia. Oh, irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele tem nos guiado. Ele tem falado conosco. Que a gente não venha duvidar, meus irmãos. Porque Zacarias, ele era um sacerdote. Mas ele duvidou. Mas Deus não deixou executar por causa do medo e da dúvida dele. E depois ele falou e ele pôde contemplar. Ele falou o nome dele, ele confirmou através do sinal, o nome dele é João. E logo após a confirmação, ele pôde falar e ele pôde contemplar o que o anjo falava com ele. E que fique essa palavra aos nossos corações, irmãos. Eu não sei qual é a obra, mas sei que toda vez que eu falo isso, Deus queima muito forte no meu coração. Ele vai executar a obra. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus vivo. E o que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Aleluia. Vamos receber a jovem Valéria nessa noite, que irá fazer oração. Aleluia. Recebe a serva do Senhor com palmas e glória a Deus.